calendário, né? Sim. Então nós temos lá o calendário judaico. Qual é a data de início do calendário judaico? Criação do mundo. Muito bem. E o calendário cristão? Qual é a data? Qual é o acontecimento? Ó, se vocês falarem tudo uma vez só, não dá para ver. Nascimento de Cristo. Isso, beleza. Então, o nascimento de Cristo, que foi a data principal aí de início do calendário cristão. Por isso que nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Então, tudo que aconteceu antes do nascimento de Cristo vai lá na nossa anotação de AC, né? Antes de Cristo. Tudo que aconteceu depois, então, do nascimento de Cristo, então vai lá DC, depois de Cristo. Entendido? A história usa essa data repetidas vezes. Sempre que você vai se referir a uma data, essa data vai estar lá. Tantos anos, ou tantos séculos, antes de Cristo, né? AC, ou depois de Cristo, que é DC. Correto? E o calendário islâmico, qual foi a data inicial? Antes de Égira? Isso, a fuga de Maomé para Medina, né? A Égira, ou Egira, né, que ele chama, fuga de Maomé, como eu falei para vocês na aula passada, né? Maomé ele cria essa nova religião e ele vai para Meca, que é a cidade deles, né? E ele anuncia essa nova religião e o pessoal lá não aceita muito bem essa nova religião, porque era uma religião que falava só de um Deus e eles já estavam acostumados a adorar bastante deuses, né? Vários deuses, então não foi bem aceito. Então ele foi perseguido, ele fugiu para Medina. Então essa fuga de Maomé para Medina é que marca a data de início do calendário islâmico, certo? Entendido? Todo mundo entendeu, não? Então vamos lá. A data atualizada do calendário agora eu quero. O calendário judeu. Qual é a data hoje? 5.783. Tá. E o cristão? 2023. Tá. E o calendário então é 1444. Então, beleza? Outra coisa importante para vocês gravarem aí. O calendário cristão, ele é o calendário baseado no sistema solar, certo? No calendário solar, no Sol. E o calendário judeu, e também o calendário muçulmano, é baseado nas fases da Lua, certo? Então por isso que não dá bem certo a data, não vai sincronizar a data, porque o jeito de contar o sistema solar e o sistema lunar é diferente. Em relação a essa diferença dos calendários, você já sabe que é por causa que no evento mais importante para cada um deles, esse calendário inicia, né? Os judeus com a criação do mundo, os cristãos o nascimento de Cristo e os muçulmanos com a fuga de Maomé para Medina. Depois ele volta. Hoje Meca é a grande capital do islamismo, né? Ele volta depois para Meca e então ele estabelece a sua capital da religião ali. Beleza? Mas vocês acham que nós tivemos aquela forma de contar o tempo, né, que foi o relógio que eu pedi para vocês fazerem, o relógio do sol. Também agora o calendário, é outra forma de contar o tempo, verdade? Vocês acham que tem mais alguma outra forma de contar o tempo? Sim. Tem? Tem a ampulheta. A ampulheta também contava o tempo, né, que aquilo relógio de areia. E qual outras formas que a gente pode sinalizar o tempo? Séculos
pessoal? Dá uma olhadinha aqui agora. Presta atenção. Não copiei. Aquele. Tá? Então, espera um pouquinho. Olha aqui, ó. Acompanha a leitura comigo, que tem coisas importantes para vocês entenderem aqui, tá? E depois nós vamos fazer uma tabela aí, tá? Outras medidas de tempo. Você e seus colegas provavelmente nasceram todos do século XXI. Certo? Não, mentira. Eu nasci em 2012. 2012 que século é? 20. Negativo, 21. Mas isso. Século XXI, desde o ano 1. Desde o ano 1 que já é século XXI. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê disso, tá? Então você e seus colegas provavelmente nasceram todos do século XXI. Já seu professor de história e seus pais nasceram no século XX. Tá? 20 foi até 1900, até 2000. Foi 20. Tá? Aí depois já foi para 21. Os portugueses chegaram ao Brasil na última década do século XV, mas os indígenas habitavam o território vários milênios antes disso. Então nós temos aqui, ó formas de medir o tempo que nós temos aqui. Dá uma olhadinha aqui. Século, aqui. Século é uma forma. Qual é a outra? Década. Última. Década. 21. Qual é a outra forma? Milênio. Eu só conhecia o século da década. Olha aqui, ó. Quando eu falo em milênio, eu estou falando em quantos anos? 1000 anos. Quando eu falo em século, eu estou falando em quantos anos? 100 anos. E quando eu falo em década, eu estou falando em 10 anos. Então são formas de medir o tempo, certo? Em milênios, em séculos e em décadas. Só nesse textinho aqui nós já encontramos todos esses componentes aqui. Milênio, que os índios, os nativos aqui no Brasil moravam há milênios já aqui. Década, que os portugueses chegaram na primeira década do século XV. E na última década do século XV. E séculos, né? Que foi o exemplo aqui do nascimento, né, de vocês, século XXI, que é o século atual, e dos professores de história de vocês, e do pai de vocês, e mãe, e avô, que nasceram no século XX. Talvez alguns bisavós, né, nasceram no século XIX, né? Mas normalmente a maioria do século XX para cá, tá? Então tá, como é que nós vamos medir esse tempo? Vamos fazer aqui um cálculo para medir o tempo, para vocês entenderem como é que a gente mede o tempo. No caderno? No caderno, vamos lá. Ó, presta atenção aqui, ó. Essa fórmula aqui é muito simples e precisa entender ela, tá? Ano terminado em 00, eliminar os zeros. Vamos pegar aqui, por exemplo, o 1800, né? Ano 1800. Você elimina os dois zeros, fica século 18 ou em números romanos. Como é que se escreve 18 no romano? X. X é 10. Tá? Qual é a próxima? Não é formal 18? V é 5. Mais 3i. Isso. Entendeu? Ó, século 18. Elimina os dois zeros. Em número fica 18.
em história, x v 3 is, né? Que dá 18. Agora eu vou dar mais um exemplo só para nós encerrar, daqueles anos que não terminam em zero. Por exemplo, ano que não termina em zero. Bom, pessoal, vamos lá. O ano que não termina em zero, eliminar os dois últimos algarismos e somar um. Certo? Então vamos lá. A fórmula aqui, ó. Ano que não termina em 00, né? Termina em outros algarismos. Vamos lá. Eliminar os dois últimos algarismos, somar um. Vocês estão aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Aqui, ó. Ano que não termina em 00, eliminar os dois últimos algarismos, tá? Somar um ao número que sobrar. Então vou dar só um exemplozinho para vocês aqui para nós terminar. 1939. 1939. Se eu eliminar os dois últimos algarismos, vai ficar 19. Agora eu tenho que acrescentar um. Vai ficar 20, tá? Então, igual a 20 ou 20, tá? Certo? Você pega o número inteiro, tira os dois últimos. Quando é zero, você não acrescenta nada. Já dá a soma já certa com o significado. Quando não é zero, então ela vai ter que acrescentar um, daí vai dar certo. Ó. Por que o século XIX não era 1999? Certo? Porque 1999, ó, 1999 foi o último ano do século passado, né? Sim. Você elimina 99, fica quanto século? 19. Mas você acrescenta um, então por isso que ele era o século 20. É assim que soma, tá? Então no caso agora, por que nós temos 2023? 2023, temos agora, né? 2023. Vamos ver aqui. 2023. Tá. Você vai eliminar o 23, vai acrescentar 1, vai dar que século? 21, por isso que o nosso século é 21. Entendeu? Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso aqui. Quem conseguiu pegar mais ou menos a ideia aqui? Tudo bem. Obrigado, então. E nós pode guardar o material agora.